Mundo Universitário está de volta. E você sabe a diferença entre os termos hacker e cracker? Não? Então tire suas dúvidas na matéria a seguir. Quando ouvimos falar a palavra hacker, fazemos logo uma associação com a invasão de rede e crimes virtuais. No entanto, essa informação não procede. É necessário conhecer e saber diferenciar os termos hacker e cracker. Antes de definir o que são hacker e crackers, eu quero fazer uma resumida histórica do surgimento da internet, que foi em 1969. Foi criada a rede ARPANET a partir de pesquisadores que estavam em centros de pesquisas, que contou com a ajuda de estudantes de ciência da computação. Eles são considerados os primeiros hackers. Por quê? Porque eles trabalhavam de modo colaborativo, compartilhando o conhecimento. A partir daí, esse processo de colaboração e compartilhamento do conhecimento só foi aumentando. E hoje nós temos, em diferentes partes do mundo, diferentes grupos desenvolvendo programas de internet de forma livre. Aí que nós temos os softwares livres, como o Firefox, que é uma plataforma que você pode acessar sem pagar nada. Quanto aos crackers, podemos dizer que eles são um desvirtuamento dos hackers, porque eles usam o seu conhecimento pessoal não para compartilhar o conhecimento com todos, mas sim para obter um ganho pessoal. Como? Invadindo instituições e retirando dinheiros, por exemplo, de pessoas físicas, ou então clonando cartões de crédito e fazendo compras. Por isso nós devemos ter o maior cuidado ao divulgar nossos dados pela internet. Não coloque seu RG, seu CPF, número do cartão em e-mails ou em redes sociais, porque esses locais na internet, eles podem ser invadidos e os seus dados copiados e depois disseminados na rede. A invasão à rede é um tema delicado e gera muita polêmica. Para garantir a segurança dos usuários da internet e lhes possibilitar liberdade de expressão, foi aprovada esse ano no Brasil a Lei do Marco Civil da Internet. É importante ressaltar também que hoje no Brasil nós temos o Marco Civil da Internet, que foi aprovado o ano passado, que garante 3 princípios: a liberdade, a neutralidade e a privacidade. O que isso significa? Que as empresas, por exemplo, de telecomunicações, elas não podem captar os nossos dados e vender para empresas de publicidade. E a neutralidade garante que os pacotes de internet não sejam vendidos conforme o uso dos usuários. Havia uma proposta das empresas que as pessoas pagassem conforme a navegação que fizesse. Por exemplo, se eu usasse o Google, o Facebook, eu pagaria tanto. Se eu utilizasse o YouTube e o e-mail, eu pagaria um valor diferenciado. Então, essa proposta das empresas não foi aprovada e o Marco Civil impede isso. Outra questão que o Marco Civil garante é a nossa liberdade na rede. O que significa essa liberdade? Nós podemos publicar o que queremos, qualquer coisa que queiramos, mas nós também podemos ser processados. Então vamos tomar cuidado também ao fazer comentários ofensivos na internet, que a pessoa ofendida, ela pode fazer um print, pode ir ao cartório, tá? Para comprovar que aquela ofensa foi feita e pode ir à notícia denunciar esse fato como uma difamação. Então, temos liberdade, mas a liberdade tem que ser feita com responsabilidade, porque agora existem leis que garantem a ordem e o respeito a quem está navegando na internet. Apesar de haver a discussão sobre a diferença entre esses dois termos, no âmbito jurídico, toda e qualquer intervenção é considerada ilegal. Existe a diferença entre o hacker e o cracker, mas do ponto de vista da legislação, ambos serão considerados atividades criminosas a partir do momento que não há o consentimento. Então, se há uma autorização expressa, um consentimento para que se acesse determinada rede, isso não é considerado como crime. Mas a partir do momento que, ainda que seja benéfico essa invasão, ainda que seja considerado como benéfico, isso passa a ser considerado como atitude criminosa. Do ponto de vista técnico, o hacker sempre tem uma perspectiva positiva, na medida em que ele não busca a prática de crimes. Então ele tenta uma utilização do sistema, mas de forma benéfica. Enquanto o cracker já busca, a partir da via da internet, a análise de sistemas, a invasão de sistemas, a prática de determinados crimes. Apesar dos termos serem mundialmente conhecidos, chamar alguns de bons e outros de maus não agrada a todos. Há quem acredite que tanto o hacker quanto o cracker são habilidosos e podem fazer as mesmas coisas.
É isso, assim, existe uma discussão muito grande sobre o termo cracker, porque às vezes pega é considerado por alguns da área de tecnologia, principalmente da área de segurança, essa divisão é uma coisa muito perigosa, porque às vezes cria-se um mito dessa questão do bom e do mal. Porque o que acontece muitas vezes é o hacker ativismo, que é uma coisa que está na moda agora, que vem acontecendo muito. Por exemplo, o caso dos Wikileakers, que invadiram sites governamentais, mas com o intuito, não com o intuito de atacar apenas, mas de trazer para a população coisas trazer à tona coisas que viviam escondidas da população, mas que eram coisas necessárias que a população viesse a saber, que eram conchaves que acontecia entre alguns países, entre alguns governos e algumas empresas, para manipular, inclusive, a opinião pública, para configurar todo um cenário favorável a eles. E tanto o Wikileaks quanto outros casos dos anônimos, tanto no Brasil quanto no internacional, são alguns exemplos de hack ativismo. São grupos que trabalham com essa parte de segurança, com invasão. Para alguns são considerados crackers do ponto de vista ruim. No entanto, para muitos outros, inclusive alguns teóricos, são considerados como hacker ativistas, que são hackers que, no entanto, eles trabalham com a parte de invasão, mas mais do ponto de vista para realmente fazer uma mobilização, assim como acontece, as pessoas vão às ruas quando protestar, quando alguma coisa acontece e elas não concordam, os hackers ativistas, eles vão a pesquisar dados, informações, para saber realmente coisas que eles não concordam, para eles se manifestarem. A discussão, portanto, não evoluiu neste âmbito e quem infringe a lei pode ser penalizado. Existem várias modalidades de crimes que são praticados por hackers ou crackers. Então, depende da finalidade do usuário, da pessoa que é assim considerada. São pessoas inteligentes, então elas podem praticar desde os crimes de estelionato, que são os crimes considerados graves, até outros crimes, como furto, utilizando a rede de computadores. Invasão em sites também pode ser considerado crime, sites institucionais? Sim, nós temos tanto o crime relacionado à invasão de sites oficiais, sites do governo, quanto sites particulares. A tentativa de alteração, todas as condutas são consideradas como condutas criminosas, a partir do momento que não há o consentimento ou autorização para o acesso a essas informações. Vamos a outro intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta.